Olá, bem-vindos a um checkout sobre o Starlink. Hoje vou-vos mostrar então um bocadinho de gameplay e fazer uma pequena análise para vocês decidirem se vale a pena adquirirem ou não. Queria mostrar-vos uma coisa que me passou ao lado quando fiz a análise individual destas figuras. Estas asinhas das naves também se retiram e também podem ser substituídas por qualquer outra das asas. Esta nave aqui está sem asas, eu posso substituir logo com uma asa de outra nave qualquer, correto? Da mesma maneira posso deixar esta nave sem as asas e colocar logo imediatamente aqui os acessórios, imensas possibilidades para configurar estas naves e ver isso a ser refletido no jogo. Ora, e é este, o Starlink. É um jogo que prima por ter os gráficos com umas cores bastante garridas, bastante saturadas, e não é um jogo particularmente com gráficos magníficos. Tem um design artístico a virar para o cartunesco, tem horizontes magníficos. Eu já tinha visto em várias previews e reviews dizer que este jogo tinha alguns elementos semelhantes ou que faziam lembrar o No Man's Sky, e consigo perceber porquê. Flores, cogumelos gigantes, estes tons de rosa e de azul muito fortes, lembram muito as primeiras imagens que se viram do No Man's Sky. É um típico jogo da Ubisoft, mas num cenário um bocadinho diferente do habitual. Ao contrário do No Man's Sky, não temos um universo, aqui temos um pequeno sistema solar, e ainda bem, porque assim, em vez de termos várias coisas geradas aleatoriamente, temos planetas com objetivos bem definidos à Ubisoft, o que é bom e é mau por um lado. Temos aqui cerca de 7 planetas, mais ou menos. Encontramos aqui outposts para conquistar as fações inimigas, como os Far Cry, torres com pequenos puzzles que nos desbloqueiam dinheiro e nos revelam um bocadinho do mapa. Temos refinarias, onde nós podemos entregar minerais que recolhemos nos planetas, e depois essas refinarias vão sofrer upgrades de X em X tempo, nós vamos receber dinheiro a partir disso. Só que depois estes elementos todos que aqui temos repetem-se várias vezes em cada planeta. Ou seja, depois de revelarem um planeta por completo e de fazerem todos esses objetivos num planeta, o que vos espera é repetirem isso mais 7 vezes, os mesmos elementos que não só são repetidos neste jogo, como são repetidos na maior parte dos jogos da Ubisoft. O facto de termos uma nave, termos uma mobilidade diferente em relação aos outros jogos da Ubisoft, para mim contribui para ser só um bocadinho mais refrescante do que o costume. Temos aqui uma campanha, temos aqui uma história com algumas cutscenes que estão bem feitas, com um estilo que lembra os desenhos animados do Star Wars, do Clone Wars. Mas a história é muito clichê. Os personagens são estereótipos. Lembro-se de eu vos dizer que achava que, por exemplo, este piloto era muito pouco original e que era assim, um dude extreme radical. É exatamente essa a personalidade deste boneco aqui no jogo. Mas isso depois acaba por se tornar um bocadinho irrelevante. O jogo é divertido. A qualquer altura no planeta podemos levar a nossa nave para os céus e abandonar o planeta e irmos em direção ao espaço, mas podemos também simplesmente navegar pela atmosfera para viajarmos mais rapidamente para os outros locais no planeta. E há aqui uns pormenores que eu acho muito engraçados aqui no brinquedo propriamente dito. Esta nave tem aqui os pequenos boosters iluminados na nave e algumas das armas também têm aqui assim uma luz. E reparem, eu vou aqui pressionar o botão do boost no jogo, portanto vejam. São pequenos detalhes que, enfim, não estava à espera e me surpreenderam um bocado. Eu vou-vos mostrar aqui um bocadinho como é que funciona aquela questão da personalização. Ora, vou começar aqui por exemplo, retirar algumas armas. Cada vez que retiramos um acessório, somos transportados para o menu de personalização do jogo. Se retirarmos aqui então, por exemplo, umas asas, isso vai se traduzir no jogo. E se eu depois colocar aqui outras armas em tempo real, também vamos ver isso acontecer ali. Elas também vão ganhando experiência e pequenos mods que nós podemos colocar com funções como dano extra, velocidade de disparo, bónus elemental. Existe aqui mais profundidade do que possa parecer à primeira vista. Nós podemos fundir upgrades de baixo nível para os transformarmos em upgrades de um nível superior, com aquela raridade típica Diablo, por exemplo, cor cinzenta, verde, azul, lilás e por aí afora, que é o espectro de raridade dos itens aqui no jogo. Eu vou aqui
mostrar-vos também como é que isto funciona quando retiramos a nave. Nós ganhamos pontos e evoluímos os pilotos também em separado. Neste caso tenho aqui uns pontos para colocar, uns skills. Mas vou retirar tanto a nave, que imediatamente desaparece ali do menu, e vou também trocar aqui o piloto por este que já tem um bocadinho mais evoluído. Assim que trocamos de piloto, temos uma pequena cutscene com o piloto a entrar em cena e vou aqui colocar esta nave. Como eu vos dizia na análise individual destas naves, é que o sistema de encaixe é deixa um bocadinho a desejar. É verdade que fica bem firme a nave aqui neste suporte, mas é preciso exercer alguma força e não é tão simples como parece. A Fury Cannon e aqui a Frost Barrage já tem aqui alguns upgrades colocados nestas armas e portanto são algumas das mais poderosas que tenho. Na nave falta-me colocar aqui também mais uns add-ons. A questão elemental que temos também aqui nas armas, como as armas de fogo ou de gelo, é algo que no jogo tem uma função bastante prática. Cada um dos elementos contaria um dos outros elementos que existem no jogo. Portanto, estes inimigos, neste caso, têm um elemento de chama. Se utilizamos uma arma de gelo, deitamos abaixo o escudo deles ou congelamos-lo e depois qualquer tiro a seguir vai dar o dobro de dano. Se colocarmos, por exemplo, aqui uma arma de gravidade, neste caso aqui em Imploder, cria um vórtex gravitacional que depois se funde com outro elemento que nós acrescentemos a esse vórtex. Neste caso fez um vórtex de gelo. Dá vontade de explorar as várias armas e quais é que funcionam melhor em conjunto. Temos uma barra que está ali do lado esquerdo, que é a nossa barra de boost, mas que serve também como um escudo que nós podemos ativar a qualquer altura. Portanto, é uma barra versátil, cuja função nós temos que controlar estrategicamente. Neste caso temos aqui umas turrets com um escudo que nós não conseguimos destruir com o nosso poder de fogo normal. Portanto, temos que usar o escudo com timing para refletir o tiro destas turrets e destruirmos o escudo delas. Uma coisa que não tem nada a ver com o gameplay aqui, mas que eu prezo imenso nos jogos, especialmente num jogo com cenários tão bonitos como este, é uma fotografia em condições daqueles em que podemos editar aqui aspectos como, por exemplo, o foco das lentes, a exposição, a saturação, enfim, é um photomode em condições. Depois, claro, temos vários planetas, todos eles com coisas para descobrir e desbloquear e mapa para revelar. E os mapas estão divididos em termos de dificuldade aqui, portanto vamos naturalmente com o progresso da campanha indo viajar para esses planetas. Na componente da exploração espacial nós temos destroços que podemos encontrar, que geralmente têm osciladas de inimigos que nos tentam apanhar, que nos tentam cercar. Mas há sempre bastante loot para apanhar nestas zonas. É um jogo que recompensa, no geral, a curiosidade e a exploração. Okay, we made it. Doctor, are you still there? Do you know where the Prime went? The Prime? I don't know. It was moving so fast. That's fine. We can help. Is there anything you can tell us? Algo que aqui me desiludiu bastante foi realmente o co-op local. É completamente funcional. Vocês podem fazer tudo o que dá para fazer no single player, aparentemente, com um jogador em split screen, só que vocês têm que estar constantemente a uma pequena distância, um pequeno raio do player 1, senão o jogo vai teleportar o player 2 constantemente para o espaço do player 1. Starlink tether weakening. Warning. Starlink tether is almost broken. É impossível que isso seja divertido para o segundo jogador, que às tantas está entretido a fazer o seu próprio assunto. De repente é colocado ao pé de vocês aquilo que ele estava a fazer, ele não consegue concluir porque o jogo não permite que ele esteja a essa distância de vocês. Apesar das pequenas críticas que eu tenho aqui em relação a este jogo, eu recomendo bastante o jogo, thumbs up. Apesar de todos os aspectos que aqui há no jogo, de ser no espaço, de ter
animais estranhos e cores exóticas nos planetas. Sei de vocês se vão dar conta daquele sentido extremamente familiar de que já jogaram isto antes várias vezes. A Ubisoft tem que começar a variar um bocadinho, a inovar. Temos visto o Far Cry começar a ser um jogo anual, da mesma maneira que aconteceu com o Assassin's Creed. Este jogo tem a vantagem de ser relativamente único, de ser um novo franchise. Este jogo faz muito mais de bom do que faz de errado. Espero sinceramente que eles deem uma oportunidade a este franchise e que num segundo título melhorem e limem as arestas e que nos tragam uma proposta mais agradável. Esta coisa do co-op, se estivesse como deve ser, acho que podia ser bastante interessante e eu também gostei bastante desta questão dos brinquedos. Portanto, eu espero que este vídeo tenha sido útil para vocês, que vos ajude a decidir de alguma maneira se este jogo é de vosso interesse ou não. Se gostaram, não esqueçam de fazer like, subscrevam se ainda não tiverem feito, subscrevam e até à próxima.